nossas boas-vindas a todos vocês ao programa de hoje. Se tiver mais fé, se acreditar em Deus, a depressão irá embora. Li essa frase num depoimento de uma pessoa que é cantora, apresentadora de um programa religioso na televisão, tal como qual este, se auto-intitula escritora cristã e não é brasileira. Em outro trecho, ela revela que, segundo a teoria da prosperidade, se a pessoa amar a Deus e fizer por merecer, Deus vai dar tudo o que ela pedir, com que ela, naturalmente, não concorda totalmente. Depois de uma crise, quando ela estava com o programa no ar, ela foi internada numa clínica, onde foi diagnosticada que estava com uma depressão severa, deflagrada por um trauma de infância, quando o pai dela havia cometido suicídio quando ela tinha 5 anos de idade. Mais à frente, nesse depoimento, ela diz que todos os mecanismos disponíveis para tratar os transtornos mentais são uma bênção de Deus. E ela agradece todos os dias pelos seus antidepressivos. Até alguns anos atrás, quando um frequentador de um centro espírita, ou mesmo uma pessoa que chegasse pela primeira vez e comentasse sobre um problema de depressão, provavelmente ela seria orientada a ocupar melhor o seu tempo, uma coisa útil, fazer o bem, se dedicar ao bem ao próximo, se engajar numa tarefa de assistência, de apoio aos mais carentes, ou então ser diagnosticada como um problema de obsessão, que é a perturbação de um espírito maldoso, etc., como já falamos aqui em várias oportunidades. Atualmente, tal realidade já mudou bastante, mas ainda subsiste uma ideia, uma mentalidade de que a depressão, principalmente ela, pode ser curada, pode ser mesmo prevenida, somente com atendimento espiritual. Quando, na verdade, a pessoa necessita de tratamento médico, de psicoterapia, de muito apoio familiar e, sim, também do apoio espiritual sempre que possível. O espírito e a depressão e outros distúrbios mentais, esse é o nosso tema livre de hoje. Como eu acabei de anunciar na nossa abertura, nosso tema de livro de hoje vai falar sobre depressão e outros distúrbios mentais. Qual a relação que isso tem com o espírito, com a alma e com a doutrina espírita? Rose Heidman e a Andréia comigo hoje, mais uma vez. A gente falou em programas anteriores, em um programa recente, sobre a fé raciocinada, não sei se vocês estão lembradas. Pois esse assunto é um exemplo típico, né, um exemplo prático de como a fé deve ser trabalhada dentro da doutrina espírita, de uma maneira racional, de uma maneira esclarecida, né? Eu não sei se vocês ouviram, justamente na abertura, um caso que eu contei, um depoimento que eu li, né, de uma pessoa que é religiosa, ela não é brasileira, ela deu seu depoimento com um problema sério de depressão. E ela, inclusive, tem um programa religioso na televisão, lá, acho que nos Estados Unidos. E, de repente, ela estava no ar e deu uma crise súbita, porque ela que sempre fazia pergunta para as pessoas, o entrevistado fez uma pergunta para ela e ela desabou, ficou sem chão. E ela foi internada e foi diagnosticada com um problema grave de depressão por um trauma de infância, porque o pai dela havia se suicidado quando ela tinha 5 anos. E isso ficou lá e, de repente, alguma coisa fez vir à tona. Pois muito bem. Então ela diz, Andréia Rose, que a pessoa dizer que basta ter fé, ela fala porque a igreja onde ela frequenta, eles afirmam isso, que basta ter a fé, que precisa acreditar mais em Deus, que precisa mais rezar mais, que isso vai resolver o problema da depressão. E a gente sabe que isso não é verdade, né?
Então, depressão precisa de remédio. Então, nós vamos começar pelo começo. Andréia, definição de depressão aqui, para depois a gente entrar na doutrina espírita. Bem, a depressão, na verdade, ela é um transtorno do humor, né? Ela entra dentro de uma classificação de transtorno do humor. O que é isso? É um transtorno que, para a gente diagnosticar com um processo depressivo, o indivíduo tem que, pelo menos 2 semanas, na maior parte dos dias, durante esses 15 dias, né, que dá mais ou menos 2 semanas, apresentar mais ou menos 5 dos seguintes sintomas, né? Então, isso é descrito no dicionário médico, né? Um dicionário que é usado pela psiquiatria, pela psicologia, pela área de saúde, né? Então, se durante 15 dias, mais ou menos, maior parte do dia, ela tiver algum desses sintomas, que inicialmente seria um estado de perda de prazer para fazer as coisas, perda de motivação, perda de vontade e humor deprimido, que é um humor, como a gente chama na patologia, rebaixado, né? Então a pessoa fica triste, ela fica desanimada. Os outros sintomas são esses que a gente conhece tão bem, né? A pessoa não tem vontade de fazer as coisas, ela tem alteração de apetite, então ela come demais ou fica sem fome, ela tem alteração de sono, ela tem insônia ou ela tem vontade de dormir demais, ela tem uma culpa excessiva que vem, talvez uma culpa que venha de um processo que ela esteja vivendo ou de algo que ela viveu no passado, como você relatou dessa mulher que falou na reportagem, né? Que fala de uma situação que ela passou na infância, né? Ela sente também alteração de memória, de concentração, ela pode ter um retardo psicomotor, ela fica lenta, ou ela pode ter uma agitação psicomotora. Então, todos esses são sintomas descritos no dicionário para a depressão, né? Então, é bem importante a gente entender que é um transtorno, ele tem uma classificação médica, por isso que a gente tem que também ter cautela, né, com o tratamento. Fora que até chegar no diagnóstico da depressão, pelo que a gente observa, né, por experiência própria até, você tem que eliminar outras causas físicas, né? Exato. Tem que ver se não é um hipotiroidismo, se não é uma infecção urinária ou de rim oculta e outras coisas que ocasionam essa lassidão, essa falta de interesse, essa falta de concentração e que às vezes tem um outro tipo de diagnóstico clínico. O que a gente vê hoje em dia é que a maioria dos especialistas que a gente procura, às vezes com problema de saúde, eles dizem, não, isso deve ser emocional, porque causas para ficar triste, que é diferente da depressão, todo mundo tem. Né? E às vezes ignoram sintomas que podem ser atribuídos a outras causas, a outros problemas físicos. Né? Então fazer um check-up geral, fazer exercício, a boa alimentação e depois, né, ao mesmo tempo, procurar o diagnóstico para ver se se trata de depressão ou não. Né? Mas não eliminar um exame físico completo para ver se não há uma outra causa antes. Ou já diagnosticar rapidamente como se fosse depressivo, né? Quando eu tive tiroidismo, eu tive 8 diagnósticos de depressão diferentes. Olha. Até chegar no endócrino que falou, não, a senhora tem hipotiroidismo. E um comprimidinho para tiroide resolveu. Que era uma causa biológica. Era. Então não pode nem subestimar o problema, né? Achar que aliás, só oração e fé resolve, ou que é né? preguiça da pessoa, que a pessoa que não quer fazer as coisas, que é um capricho, que ela quer chamar atenção. Tem muito disso, né? Entre a família e tal. Não pode subestimar e também não pode superestimar e se apressando a se abarrotar de medicação. Porque o médico, existem excelentes profissionais, mas muitas vezes eles também não, até por desconhecer o paciente. Então o paciente chega com um apelo, dizendo que está desesperado, que está muito triste, que a vida, que está pensando em suicídio, não sei o quê, ele pega e passa um receituário sem um exame mais profundo, sem um acompanhamento. E aí às vezes precipita. Para ver se não tem anemia, né? Agora, tem dois dados aqui, alguns números que eu queria passar para vocês. Aliás, a contribuição da Andréia, um deles pelo menos, do livro Transtornos Mentais, da Sueli Caldas-Schubert, uma autora espírita, mas ela dá os dados aqui que estão disponíveis em qualquer lugar. Os transtornos do humor atingem mais de 20% da população. São 2 vezes mais comuns em mulheres, 2/3 dos pacientes deprimidos pensam em suicídio
e 10 a 15% acabam cometendo, por isso que é uma situação grave. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5% da população sofre de depressão, ou 350 milhões de pessoas no mundo. 2% em estado grave. No Brasil, seriam 7,6% que já receberam esse diagnóstico, com uma maior incidência, vocês sabiam disso? Sabe em que parte do Brasil? Sabe? Na região sul, com 4,8%, enquanto que no norte é menor, com 2,9%. Em cima disso aí, e já avançando um passinho adiante, e o papel dos neurotransmissores, André? Aqui é bem importante a gente entender, porque os neurotransmissores, eles regulam a atividade emocional, né? Não só a atividade emocional, mas muitas atividades corporais, né? Por exemplo, a memória, a concentração, a aprendizagem, né? Então, o que se acredita, isso está nos livros de farmacologia, que existe uma hipótese, né? Uma teoria que diz que a depressão seria causada pela diminuição de 3 dos principais neurotransmissores. Serotonina é uma delas. Serotonina é uma delas. Serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Então, quando diminui no cérebro, em algumas áreas cerebrais, esses neurotransmissores, é que o indivíduo teria uma chance de desenvolver a doença, né? E a gente, por exemplo, sabe, né, de senso comum que para a gente ter serotonina elevada, não é necessariamente obrigatório o uso da medicação. Se a pessoa fizer meditação, que a gente falou no outro programa, se a pessoa fizer oração, se a pessoa fizer atividade altruísta, ela aumenta os níveis de serotonina no cérebro. Hoje em dia são mensuráveis, não são, André, os níveis desses neurotransmissores do sangue, né? São Existem mensuráveis. exames clínicos, então não estamos mais na época em que a pessoa chega com falta de energia física, falta de concentração e sai direto para um diagnóstico de depressão. É preciso fazer o exame clínico primeiro e ver se realmente esses neurotransmissores estão com a sua captação prejudicada, né, ou seu nível baixo. Então, aí nós estamos adentrando o terreno mais específico da doutrina espírita, né? Você falou ali em oração, em meditação, a importância da fé, foi falado, e é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho no segundo bloco do nosso tema livre de hoje. Prezados amigos, nós estamos aqui relembrando a respeito das assinaturas do jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta edição que tem em mãos aqui, a última, referente ao bimestre julho e agosto, e é de número 134. E como vocês podem ver aqui, nosso assunto principal da edição, as diferentes vivências e aprendizados de cada fase do ciclo da vida. Mas também temos outros assuntos aqui, como muitas curiosidades a respeito da Bíblia, os animais, nossos irmãos inferiores e o papel da fé raciocinada. Então vocês podem acessar o nosso site www.adepr.org.br e ver lá como é que pode fazer a assinatura. Manda um e-mail pedindo informações, o preço é módico para assinatura anual e vocês estarão contribuindo não só com a manutenção do jornal, como também deste programa, porque afinal de contas a entidade que banca essas atividades é sempre a mesma, a ADPR, ou Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Então, o Jornal Comunicação Espírita aguarda e gostaria muito de ter vocês como leitores do mesmo. Muito obrigado. Estamos falando sobre depressão e espiritualidade, espírito, alma, doutrina espírita, tudo isso. Vimos algumas informações interessantes no primeiro bloco e agora a gente continua. Queria pedir logo para a Andréia para falar. E na doutrina espírita, Andréia, qual é a primeira referência encontrada sobre depressão, digamos assim? Bem, a gente tem uma referência importante no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, vou pedir licença para ler o que está escrito lá, tá? Então, lá no Evangelho está escrito assim: Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele.
reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos uma lassidão, o abatimento e uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Então, ele relata os sintomas depressivos aqui, né? Que é a lassidão, a falta de vontade de fazer as coisas, essa espécie de apatia, como a gente citou anteriormente, né? Ele fala, acho que não é aí, até fiquei esperando que você lesse, não apareceu, mas em alguns outros lugares aparece o termo melancolia, né? Porque a palavra depressão não existia, além de que era muito mal diagnosticada na época, né? Hoje em dia ainda há dificuldade, mas está bem mais fácil. Naquela época, meados do século XIX, acho que não existia nos dicionários, né? Então ele usava o termo melancolia. Isso, aquele dicionário que eu citei antes, que é o DSM, que é utilizado na medicina, ele tem edições. A melancolia era nas edições anteriores, era usado o termo melancolia para depressão. Hoje, daí, nas edições mais recentes, foram substituídas por depressão. E na codificação aparece, em algum lugar aparece esse termo. O que você nota de importante nesse trecho, né? O que a gente tem? Vocês vejam, uma vaga saudade, né? De um lugar de onde você veio. E que acaba por ocasionar aquilo que era chamado melancolia, né? Que hoje, num grau mais profundo, ao menos, se chama depressão. O Rossandro Klinge, não sei se vocês já leram alguma coisa dele, ouviram? Ele coloca muito bem essa questão. Ele diz o seguinte: nós temos um hábito vicioso de não vivermos o momento presente. Ele fala, às vezes você vê pessoas reunidas, cada um está no seu celular mandando mensagem. Exato. E não estão convivendo. Então nós muitas vezes, ele diz, coloca que 90% da população, metade vive preocupada com o futuro, que são os ansiosos, né? Sempre projetando o que vai ser depois, planejando o passo seguinte, também não vivem o momento presente, e metade vive relembrando ou buscando alguma coisa que ficou para trás, que seria a tendência, né, para ser depressivo. Você vive relembrando mágoas, consciente ou inconscientemente, elas estão na sua mente, e você, por causa disso, se entrega e perde o interesse no momento presente. Então, o que a doutrina espírita nos faz, né, com essa alerta? Ela nos faz voltar ao momento presente. O que ela diz em seguida? Reaja fortemente a esse estado de espírito. Exato. Não se entregue. Por quê? Porque nós temos que viver o momento presente. Claro que não vamos abandonar a previdência ou a providência em relação ao futuro, não vamos desprezar a experiência do passado, mas a maior parte da vida você não sente nem o vento gostoso, nem o sabor de uma fruta que você come mecanicamente, né? Pensando no que vai ser em seguida, não sente o prazer de uma convivência pensando no que você vai resolver daqui a pouco ou o que aconteceu antes de você chegar. Então nós temos hábitos viciosos de vida que se refletem e que muitas vezes agravam uma tendência para o estado depressivo ou para o estado ansioso. Vivermos o momento presente é a mensagem da doutrina nesse trecho do Evangelho. Eu queria fazer já um gancho aqui, lembrando que a gente não precisa se limitar somente à depressão, mas o que a gente está falando aqui aplica-se também a outros distúrbios mentais, né? Inclusive alguns. Não dá nem para... falei antes sobre não subestimar o problema da depressão, que é grave, mas só que talvez aos olhos das pessoas comuns, uma psicose é uma coisa muito mais grave, porque a pessoa às vezes comete homicídios, tal e tal. Então tem o problema dos transtornos de bipolaridade, tem a TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de pânico, esquizofrenia, tudo isso está atrelado. E o que a gente tem que entender, que apesar que a gente está enfatizando aqui, que deve sim se procurar médico, tomar medicação e tomar certo, correto, nas doses receitadas, o problema é do espírito, é da alma, não é de ninguém. Não adianta culpar o mundo, culpar as outras pessoas. O problema é nosso, é reencarnatório e às vezes do próprio presente. Mas e só por nós será resolvido. Quer dizer, profundamente. Essa é que é a grande questão. Então tudo isso acaba sendo paliativo, vai combater os efeitos, mas não as causas que ficaram lá para trás, né? É importante a gente frisar aí. Agora, eu não sei se vocês queriam comentar também, a Andréia, sobre essa situação da pessoa que ela é muito vulnerável, muito fragilizada com qualquer situação, ela já corre para médico, as pessoas hoje não têm a capacidade, né,
de enfrentamento de uma situação, de um conflito emocional, por qualquer coisinha ela quer aliviar qualquer desconforto. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, acho que é importante a gente lembrar sobre um evento que a gente acaba presenciando, né? Como psicólogo, eu presencio dos pacientes que alguns têm baixa tolerância à frustração. Isso. Então, uma mínima quantidade de frustração diária, por exemplo, já é excessiva para aquela pessoa. Então, ela sofre em demasia, ela não aceita que as coisas aconteçam do jeito que acontecem, ela gostaria que acontecesse do jeito que ela acha na cabeça dela. Então, ela entra num conflito interno. Né? A gente tem até um nome para esse pensamento que se chama pensamento imperativo, que a pessoa quer imperar sobre a vida. Né? E aí ela acaba se debatendo com esse conflito. Né? Então, o que a Rose falou, o que o senhor acabou de falar, né? O quanto é importante a gente lutar nesse momento, para a gente não cair nesse pensamento de está tudo perdido, eu não vou conseguir, as coisas que aconteceram na minha vida lá no passado foram muito graves e eu não vou conseguir superar, né? Uma mensagem de esperança para que a gente pense, não, eu consigo, eu estou passando por isso agora, mas isso vai passar, né? Um alerta aos pais, né? Isso. Quem muitas vezes poderia tratar dessa questão e prevenir, né, até o surgimento ou agravamento de tendências para depressão. A possibilidade de você aprender a enfrentar a frustração sem cair depende muito da educação que se recebe na infância. Exato. Os pais muitas vezes dizem, eu passei por muita dificuldade, meu filho não vai passar pela mesma dificuldade. E impedem que ele adquira as experiências necessárias e a força necessária para vencer. Dão tudo de mão beijada, sem esforço. O filho pede um presente, ele não precisa fazer nada para conquistar, não precisa economizar da sua mesada para pagar uma parte, recebe sem ter mérito. Então, evitar, vencer a frustração, ser forte, depende muito da educação, da evangelização, independente da religião que adotemos, mas do nosso exemplo na vivência diária. Não vamos poupar aos nossos filhos a aquisição de experiências que eles precisam ter, esperar a hora certa e enfrentar a frustração. E se tivermos, em nós mesmos, sentimos em nós o surgimento de situações que nos levem ou que nos façam sentir que estamos deprimidos, vamos pensar, eliminar as causas físicas primeiro, fazer check-up de outras áreas, né? Procurar alimentação, como a Andréa colocou, exercício físico, repouso necessário. E depois lembrarmos da mensagem da espiritualidade, independente da crença que tenhamos, de que Deus existe, está no comando de tudo, que somos parte de um mundo que tem um significado e que esse mundo nos desafia a sermos fortes e a darmos o nosso melhor, voltados para o momento presente e confiantes no futuro bom. Isso mesmo. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima semana com o tema livre. Tem agora ainda outro quadro na sequência. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós, no 3º milênio de hoje, a provocação que nós recebemos, não é? O pedido foi comentarmos aquele trecho do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, em que nós dizemos assim: Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a questão que nos foi proposta é, se nós não perdoarmos aqueles que devem, aqueles que cometeram atos de ataque, de prejuízo contra nós, será que Deus também não nos perdoa? A primeira questão que nós temos que refletir com o conhecimento racional que a doutrina espírita nos traz é analisarmos se é possível a Deus perdoar, não é? O que é preciso para nós desculparmos, não guardarmos ressentimento de alguém e exercermos o processo de perdão? Nós só podemos perdoar se nos sentimos ofendidos. E Deus é inacessível à ofensa. Ele está muito acima da humanidade
E não vai se sentir ofendido porque algum filho seu em processo de crescimento, mesmo agindo errado, ofendeu as suas leis. Não havendo ressentimento, nem possibilidade de julgamento da parte de Deus, porque aquele que conhece tudo não tem o que julgar. Como é que a gente julga um processo? Porque a gente folheia, não viu os fatos, não conhece e forma um juízo sobre o fato não visto. Então a gente julga. E aí pode ou não exercer o perdão da pena. Acredito que Deus não tem o que nos perdoar, porque não é ofendido pelos nossos atos. Entretanto, Jesus não mente. Por que Ele nos ensinou essa oração? Porque para nós, criaturas que ainda sentimos ressentimento e guardamos mágoas, é muito importante o processo de perdão. O perdão não beneficia aquele que é perdoado, só secundariamente. O perdão é uma escolha livre da própria pessoa ofendida em não carregar o peso daquela mágoa, envenenando o momento atual por fatos que aconteceram lá atrás e que não podem ser mudados, que estão além da nossa capacidade de ação, porque já aconteceram. Nós não podemos mudar o passado ou as coisas que os outros nos fazem. O que nós podemos e devemos controlar é a ação racional da nossa vontade, sobre a maneira como nós reagimos às provocações externas. E nós podemos escolher, lembrados pela oração de Jesus, sermos vítimas, relembrando com mágoa aquilo que outro escolheu fazer ou escolheu não fazer para nós, ou sermos autores do nosso próprio destino, heróis da nossa própria história, perdoando, entendendo o processo alheio, entregando esse processo a Deus e escolhendo viver com alegria. Quem vive com mágoa vive no passado, tem uma esperança infundada de mudar coisas que já aconteceram e que não são passíveis mais de mudança. O que nós trazemos no momento atual é a lembrança que voluntariamente mantemos. E essa lembrança pode ser a da dor, daquilo que, mesmo erroneamente, injustamente outrem nos fez, ou pode ser a escolha de vivermos com alegria, desapegados da mágoa e da dor, em plenitude. Mesmo que não consigamos entender o motivo das ações alheias, entregar esse processo a Deus que nos vê a todos e tomarmos as rédeas da nossa vida, conduzindo-a com dignidade, libertação de toda lembrança infeliz e cultivo do momento presente com as alegrias que Ele possa nos dar, nos trazem realmente a vivência daquilo que Jesus quis nos ensinar quando relembrou a importância do perdão para vivermos com equilíbrio e para nos relacionarmos amorosamente com o Pai, a fonte desse amor, desse entendimento que temos ainda dificuldade de exercer. Fiquem conosco, muita paz. O Centro de Pesquisas e Estudos Espíritas de Curitiba está promovendo para o dia 24 deste mês um café colonial, seguido de sessão de pintura mediúnica com a médium Valdelice Salum de São Paulo. O horário do café será das 15 às 17 horas e a sessão de pintura mediúnica logo após. O convite custa R$ 15 e poderá ser adquirido no local no dia do evento. Toda a receita será revertida para obras assistenciais e será sorteada uma tela entre os presentes. O endereço do Centro de Pesquisas e Estudos Espíritas é a Rua Henrique Correia, 345, no Bairro Alto, aqui em Curitiba. Participem todos!